amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Não nos percamos, estrada fazendo. Nós estamos sempre tentando descobrir as características do reino de Deus anunciado por Jesus. A última que nós vimos, a semana passada, foi a presença quase que necessária de padecimentos, de sofrimentos. Aliás, parece que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, também chegou a esta conclusão. Uma igreja não perseguida, uma igreja completamente à vontade no mundo, não é mais uma verdadeira igreja. Não é mais uma instância crítica do mundo. Seria uma igreja mundanizada, seria uma igreja domesticada pelo mundo. Não teria mais nenhuma voz profética. O que ela seria? Ela não seria... Ela teria virado o mundo. Ela teria virado o mundo, estaria de acordo com este mundo, e ela não teria papel nenhum. Seria uma ONG, na melhor das hipóteses. Uma ONG. Justamente, imagina assim, né? Se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele enfrentaria? De certa forma, as mesmas coisas que naquela época, só que de uma forma diferente, né? Agora, com mídias, com eletrônicos, com telefones celulares, e vai por aí afora, continuam. Não tinha grandes indústrias e grandes empresas, mas havia grandes fortunas e grandes poderes. Era Jesus caminhando dessa mesma forma. E o papel da igreja nesse mundo, como foi o de Jesus, né? De questionar, de criticar aquele modelo existente. E a igreja está nesse mesmo papel hoje, quando ela defende a vida, quando ela defende o pobre, quando ela defende os excluídos. Ela faz esse mesmo papel. E a igreja, se deixar de ser isso, ela perde realmente, como dizia, a sua finalidade. Qual a finalidade da igreja? Seria uma ONG, algo bom, né? Agora, padre, é interessante como, não sei se há 2 ou 3 programas atrás, nós discutimos aqui se o mundo caminharia de uma forma uniforme em direção a um mundo reino de Deus, né? E aí o senhor disse que não acreditava que essa seria a hipótese. Este aqui é um exemplo claro. Se esta fosse a hipótese dominante, ou se esta fosse uma probabilidade grande, seria de se imaginar que o mundo fosse se amoldando a Jesus e chegasse sim a um lugar, né? À medida que nós não somos capazes de conceber um mundo que não faça, um mundo com uma igreja viva, que não faça uma distinção muito clara entre mundo e igreja, nós mesmos dizemos, não é possível que a igreja siga o caminho do mundo, e também não vai acontecer do mundo seguir o caminho da igreja, né? Eu estou me limitando aos evangelistas sinóticos, mas a teologia do 4º evangelista, João, é bem essa. O mundo não tem mais nenhuma chance. A única chance do mundo é desaparecer. É acabar. Ele não vai se converter de maneira nenhuma. E Jesus, no final do Evangelho, se recusa a rezar pelo mundo. Mas é interessante como há uma força contrária, vamos dizer assim. O mundo não quer, de uma forma geral, se aproximar de Deus. Não, e não vai se aproximar. E não vai se aproximar. Não vai. Mundo é mundo. Acabou-se. Há uma oposição clara e definitiva entre Deus e o mundo, entre as prioridades de Deus e as prioridades do mundo, entre o rosto de Deus e o rosto do mundo. E é muito interessante como tem muito mais adeptos ao mundo do que ao caminho de Deus. E a igreja deve estar consciente disto. Alguns poderiam achar esta minha fala um pouco drástica, porque imbuídos das ideias do Concílio Vaticano II e sobretudo da Gaudium et Spes, vamos conquistar o mundo, vamos evangelizar o mundo. Atenção, cuidado. Vamos, mas não ingenuamente, não pensando que o mundo seja um grande campo
preparado para receber a semente. Não. E pronto para receber a semente. E pronto para frutificar. De maneira nenhuma. Isto é ir ao mundo de maneira ingênua. E o quarto evangelho freia um pouco essa ingenuidade de nós pensarmos que algum dia isto aqui vai, como que por graça de Deus, se ser um cristianizar. paraíso. Não. Existe um príncipe deste mundo que nada tem a ver com Deus e nem com o seu reino. É verdade, ele já foi precipitado do céu para a terra, mas ele faz um pouco de barulho e um pouco de desordem, bastante desordem, antes de desaparecer por completo. Nós podemos dizer que quanto mais próximo estivermos do reino de Deus, mais haverá uma distinção, uma separação nítida, um desacordo, uma discordância entre igreja e mundo. Eu, não sei, você é mais jovem do que eu, mas eu me recordo bem quando foi escrita a Gaudium et Spes, no final dos anos 60, ou metade dos anos 60, 65. Ainda era muito jovem. Pois é, se a igreja tivesse que reescrever a Gaudium et Spes, acredito que as luzes seriam bem mais foscas hoje do que foram nos anos 60, naquela espécie de namoro entre igreja e mundo. E igreja um pouco fantasiosamente, pensando que o mundo estava aberto à semente do Evangelho, bastando ela deixar de lado certas coisas que para ele haviam já sido superadas. Não é bem assim. À medida em que se avança, se percebe bem o distanciamento. E não só o distanciamento, e a discordância e a perseguição. Não é isto. A discordância, a perseguição e a diminuição também do povo cristão. Porque hoje talvez não esteja muito em moda o martírio cruento, embora nunca tenha saído. Mas a marginalização, esta sim. O cristão é aquele, de acordo com o livro do Apocalipse, de acordo com o livro do Apocalipse, recebeu a marca, não recebeu a marca da besta. Os da besta, os que são do partido da besta, receberam a marca da besta na testa. E estes podem comprar e vender. Os que não têm a marca da besta estão marginalizados. Na linguagem do Apocalipse, não podem nem comprar e nem vender. Isto é, não podem atuar no mundo em que nós vivemos. São colocados de lado. Está vendo? Só faz história, só caminha quem tem a marca da besta na testa. Olha, não é uma linguagem... É fortíssimo isso depois de amanhã ou de anteontem. Não é. É uma linguagem bem atual, né? Quem faz história? Quem está na ribalta, humanamente falando, mundanamente falando, são muitos os que têm a marca da besta na testa. E os outros, onde estão? À margem, para baixo. Padre, o senhor quando o senhor apresenta essa explicação, fica muito claro para mim que existe uma identidade quase que necessária do sofrimento com a vida do cristão. Ela, de algum momento, vai permear a vida de um cristão, no começo, meio, fim dessa vida, ele vai se deparar com diversos... Sabe por quê? Sabe por quê? Por uma questão muito simples. Porque ele é cristão, ele tem que seguir o caminho de Cristo, e o caminho de Cristo foi esse. Ele tem que se assemelhar ao Cristo em tudo. E porque o amor se opõe ao egoísmo. E leva para... Ele tem que se assemelhar a Jesus em tudo. E quanto mais ele se assemelha a Jesus, quanto mais ele se une a Jesus, menos mundano ele se torna. Agora, padre, hoje eu vejo, pelo menos no meu círculo de amizades, ou na paróquia que eu frequento, eu vejo dramaticamente uma dificuldade muito grande, em primeiro lugar, em se aceitar
que o sofrimento é parte da vida do cristão. Em segundo lugar, em se associar. Agora, espera um pouquinho. Quando eu falo em sofrimento, eu não estou diretamente falando em câncer, não estou falando em doença renal, Não, em o senhor fala do sacrifício em benefício de alguém. Eu estou falando daquele sofrimento que faz parte, que o mundo não impõe, mas faz parte do seguidor de Jesus. O mundo não impõe a você a indissolubilidade do matrimônio. Mas se o seu matrimônio fracassar e se você quiser continuar a ser discípulo de Jesus, você vai ter que ficar sozinho. Ficar sozinho, a solidão é boa? Não. Mas eu vou ter que carregar minha cruz. Essa é a cruz do cristão, tá vendo? É um exemplo. O mundo não te obriga a ter esta cruz. Da mesma forma, o mundo não obriga você a ser fiel à sua mulher, você pode ter as suas aventuras, nada disto é crime e nada disto irá levá-lo para a cadeia nesse mundo aqui. No entanto, se você quiser ser discípulo de Jesus, está aí. Então, agora, nessa linha de raciocínio, padre, eu vejo muito se misturar essa necessidade da caminhada com uma vida de sofrimento, esses sofrimentos cristãos, com a misericórdia de Deus que é capaz de suplantar tudo, inclusive os nossos Mas pecados. eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Deus não vai, não quer, que Deus quer que você caminhe. Deus não te retira dos sofrimentos. Deus entra com você nos sofrimentos e faz você sair do lado de lá vencedor. Mas entra por dentro, como fez com Jesus. Não eliminou a cruz de Jesus, quando pediu, afasta de mim esta hora, entra por dentro e faz sair do outro lado o vencedor. É que nós somos contaminados por essa teologia da prosperidade e tantas outras teologias que querem eliminar essa questão do sofrimento. É uma vida mais solta, mais à vontade, mais tranquila. Não, isso não seria cristão. Temos que fazer um intervalo e voltamos já. Bom, de volta e concluindo, não há cristianismo sem mistério pascal. Não há cristianismo sem Sexta-feira Santa. Sonhar um cristianismo que não exija nada de mim, que não exija renúncia nenhuma, que não me mande dizer não, em primeiro lugar, a mim mesmo, e a parte pior de mim mesma, isso é um falso cristianismo, muita gente pensa assim, mas isto aqui não é de Deus e não foi o que Jesus ensinou a respeito de seu reino. E essas coisas entram na nossa vida de uma maneira muito interessante e muito atrativa. Essa negação do ser cristão, essa negação de Cristo, ela entra com um nome maravilhoso chamado liberdade. É a liberdade que você tem e que as mulheres têm de fazer um aborto. É a liberdade que o homem tem de ter uma vida dupla. De ser feliz. Né? É a liberdade. É a democracia. É a democracia. Cada um pensa como quer e todos têm que ser respeitados. Mas isso leva a uma anarquia que leva a uma exclusão uns dos outros, um egoísmo. É o que nós vivemos hoje. É a situação que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje, é isso? Uma anarquia legalizada. Legalizada. Uma opressão legalizada. Quem é rico se torna mais rico, quem é pobre se torna mais pobre, isto por lei. Isto sacramentado por lei. Se coubesse aqui uma recomendação de comportamento, padre, a recomendação de comportamento teológica, que eu sei que nem caberia nesse programa, mas seria olhar para os nossos sacrifícios e ver se nós não estamos passando demais os nossos sacrifícios adiante numa vida cristã. Eu não entendi a pergunta, mas Eu explico. Nós conversávamos outro dia sobre a finalidade deste programa. Ele não é a teologia, não é a pregação, não é? Uma explicação histórica. Mas leva a... Sim. Se fosse o espírito deste programa a pregação, eu perguntaria ao senhor, porque acho que o momento é propício, qual a recomendação de conduta que o senhor daria a um bom cristão com relação a esse tema que nós tratamos, o sofrimento? Quem quiser perder a sua vida, ganhar a sua vida neste mundo, irá perdê-la lá.
Quem for capaz de perdê-la aqui, ganha lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tome a sua cruz. Seja inteligente e tire as conclusões disso aí. O próprio Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está aí. Não posso falar outra coisa. E olha, estas cruzes não faltam na nossa vida. E não são cruzes da humanidade, a cruz do câncer, a cruz da coluna, não. São cruzes que eu aceito apenas por ser discípulo de Jesus. Poderia não aceitá-la. O mundo não me obriga a aceitar um mundo de cruz. É entrar pela porta estreita, que conduz à vida, ao reino. E muitos são aqueles que entram pela porta larga, que não conduz ao reino. Está aí, entrai pela porta estreita. Eu lembro há alguns anos, nesse mesmo programa, quando o senhor disse, o senhor disse, até mencionou como profecia, que seria a diminuição do povo cristão, né? Voltarmos quase que lá nos primeiros cristãos, no primeiro século. É mais ou menos por aí. Bem, eu estou falando sobre as características do reino que Jesus afirmava estar iminente. Vou adiante. Aos padecimentos, uma espera espasmódica. Isto é, uma vigilância e uma atenção constante. São as famosas parábolas da vigilância. Se o ladrão soubesse a que horas, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, se o servo soubesse a que horas voltaria o seu senhor. A parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 imprudentes. E a última palavra de Jesus no corpo do Evangelho de Marcos antes da paixão: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Isto é, o que significa vigiar? Não é fazer vigília, literalmente. É viver cada dia com a visão de que eu sou um passageiro, de que eu sou um transeunte, de que eu sou um peregrino e que aquele dia pode ser o último para mim. E, portanto, vivê-lo bem. Quantas pessoas há que levantaram hoje e não sabiam que iam dormir de novo? Isso acontece todos os dias. Isto é pão nosso de cada dia. Quantas pessoas não voltam mais para casa hoje? Acordaram como se fosse um dia comum. Acontecerá nos dias do Filho do Homem, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os engoliu a todos. Assim será o dia do Filho do Homem. Assim será, com outras palavras, a parousia. Um será tomado e outro deixado. Isto é, a sorte não será igual para todos. 2 mulheres moendo, uma será tomada, a outra deixada. Até mesmo a separação será feita nas realidades cotidianas e aparentemente banais. Portanto, para Jesus, havia que se estar de olhos abertos, porque aquela realidade do reino, que não é para massacrar ninguém, mas para trazer o céu para todos, exige sim a vigilância. Exige uma vida de quem sabe que não estará aqui para sempre. Quem é que pensa assim? Eu tenho consciência de ter mais passado, muito mais passado do que futuro.
quanto tempo eu ainda terei de vida? Quanto tempo eu terei de lucidez? Quanto tempo ainda estarei neste mundo aqui? Viver na vigilância. Por quê? Porque há pessoas que não pensam nada disto. E é verdade. Pensam no dinheiro, pensam na renda, pensam as alegrias efêmeras, né? No dinheiro da Bolsa de Valores, pensam nas loterias, em ficar rico. Esse é o pensamento de muitos, diria, da maioria. Quem é que está preocupado em se apresentar diante do Filho do Homem? Agora, Jesus também sabia que os padecimentos primeiro viriam sobre ele. O Filho do Homem será entregue, o Filho do Homem será levantado, o Filho do Homem será... Jesus sabia que isto aqui cairia primeiro sobre a sua própria pessoa, mas também sabia, tinha plena convicção que isto acontecendo, ele seria reintegrado. Se os homens o reprovassem, e de fato foi isso que aconteceu, Deus o reintegraria. A pedra que os construtores reprovaram, tornou-se a pedra angular. Foi para o lixo por parte dos homens, Deus foi ao lixo, buscou-a e a transformou na pedra principal de um novo edifício espiritual. Jesus estava consciente de que isto aconteceria com ele, de que forma, assim, clara, ele não sabia, mas tinha plena consciência que seria reintegrado por Deus. De que forma clara ele talvez não soubesse, se isto, como aconteceu, viesse efetivamente a se dar. Era isto que Jesus anunciava. Eu falei tudo sobre o reino iminente? Aparentemente sim, mas deve ter mais coisa aí que dá para trazer. Então vamos ainda. ver para o próximo programa se surgem mais características. Mas essas aqui já são bem claras e eu estou dando o Evangelho condensadamente, não é? Vamos até lá. Muito bom. Vigiai. Bom domingo e boa semana a todos. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.